que nós conversamos agora com o senador Jean Paul Prates, do PT, que é o relator do projeto de lei complementar sobre os combustíveis. Vamos conversar então com o senador. Senador, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à programação da CNN Domingo. Já queria que o senhor respondesse aí as questões da nossa repórter, então. O que está emperrando? É essa alíquota única do ICMS? Está emperrando esse acordo? Vai ter acordo essa semana, senador? Olha, bom dia a todos, a todas. Parabéns aí pela cobertura. É muito importante que vocês façam esse papel. Sempre tenho dito isso, normalmente em off, mas agora gostaria de registrar ao vivo. Importante trabalho que vocês estão fazendo de esclarecimento desse assunto, que é um assunto muito complexo, é um assunto que dá muito trabalho. Essa relatoria tem levado, já vai pela 31ª reunião técnica, foi que nós registramos na última sexta-feira. Então, são muitas reuniões com muitos setores, muitos segmentos, governo federal, equipe econômica, parlamentares, segmentos são produtores de combustíveis, consumidores, trabalhadores, enfim, são muitas reuniões, de fato, para agregar e tentar conciliar esse processo. Não é um processo simples, porque nós estamos vivendo a contramão de uma política de preços desastrosa, que deu nisso que está aí, que é adotar um preço não internacional, mas um preço de importação como referência para a bomba de combustível. Então, é muito importante dizer que nós estamos tentando desmontar uma coisa que foi montada em 2017, que logo de cara resultou numa greve de caminhoneiros que devastou qualquer possibilidade daquele governo Michel Temer dar certo. E até hoje se diz que o governo Michel Temer não conseguiu arrancar porque teve a greve de caminhoneiros. Ora, ela foi criada pelo próprio governo, que fez um laboratório com a população ao aplicar o PPI, a paridade de importação, não é o preço internacional, é mais do que isso, é o preço lá de fora, mais as despesas de internação, como se nós não produzíssemos petróleo e não tivéssemos refinaria. Então, a desmontagem desse processo todo, depois desse tempo passado, 4 anos praticamente, brigando com isso, com a realidade da crise do Covid, a volta da economia gradualmente lá fora, cada país no seu ritmo, e uma alta sustentada de petróleo, provou-se que o país ficou completamente vulnerável ao preço internacional, sem necessidade de estar. Então, nós estamos criando dispositivos para evitar, por exemplo, que se use a solução simplista de baixar impostos apenas, abrir mão de receita direta do Tesouro e dos estados, que é direcionada para escolas, segurança, hospitais, etc. Estamos criando um colchão de amortecimento no meio e trabalhando com as isenções nas pontas. É uma solução inteligente, porém leva tempo para explicar, leva tempo para debater, as pessoas às vezes interpretam errado um dispositivo ou outro, por isso que esse trabalho é muito importante, vocês fazem parte desse esforço também. Mas a gente está perto de um acordo, senador? Sim, estamos. Na verdade, a repercussão das coisas, às vezes, ela não reflete exatamente toda a questão do diálogo interno lá. Por exemplo, na semana passada, vocês viram que nós resolvemos adiar para essa semana, porque nós resolvemos adiantar as conversas com a Câmara, através do seu presidente, Arthur Lira. Então, fomos eu e o presidente Rodrigo Pacheco do Senado, inclusive caminhando a pé, saímos da casa do presidente do Senado, onde estávamos trabalhando nesse projeto, fechamos algumas soluções de consenso e fomos conversar com o presidente da Câmara imediatamente. Ele, ao receber essas soluções, gostou, se animou mais, tanto que deu entrevistas dizendo que agora a prioridade seriam os PLs e não mais a PEC necessariamente, que ia dar uma chance para que esses projetos andassem e de forma normal, através de lei complementar, a gente tentasse resolver isso. E nós, então, decidimos, olha, então vamos adiar mais uma semana para ganhar um tempo para tentar explicar e consensuar tudo e já preparar uma aterrissagem suave dos dois projetos na Câmara, já que os dois têm que passar pela Câmara também. O PLP 11, porque tem que voltar para lá, e lá a Câmara só pode ligar ou desligar as mudanças que nós fizemos no Senado, que ele veio da Câmara, e o PL 1472, que é o da conta de estabilização de preços, volta para a Câmara, pode sofrer modificações lá e depois volta para o Senado, que ele é iniciativa do Senado. Então a gente tem que trabalhar junto, dada a emergência, dada a rapidez que a gente quer imprimir a esses processos. Mais uma semana não vai tirar pedaço, nós queremos de fato votar isso terça ou quarta-feira
não ir para o Carnaval ainda com esses projetos no Senado. Queremos que as pessoas vão para o feriado do Carnaval, mesmo que elas não celebrem como de habitude, porque temos essas dificuldades todas ainda do Covid, temos que ter esse cuidado, mas é um feriado. De qualquer forma, as pessoas vão estar certas de que o Senado fez o seu papel, discutiu, propôs propostas importantes, interessantes, factíveis e efetivas, e vai para a Câmara esse pacote legislativo de estabilização de combustíveis para, depois do Carnaval, eles trabalharem nele. Senador, bom dia. Obrigada por falar com a gente. É a Marcela que fala com o senhor agora. Então, senador, são dois projetos de relatoria do senhor. Um que cria um fundo de estabilização dos preços de derivados de combustíveis e o outro que estipula a cobrança única do ICMS sobre combustíveis. Esse é o que tem maior resistência aí por parte dos governadores. Aí agora falou-se, né, tem essa possibilidade de um imposto sobre a exportação de petróleo bruto, o que amenizaria aí os custos, né, porque a arrecadação cairia, então amenizaria os custos para os governadores. Já tem um consenso maior em relação a esse texto com os governadores, a resistência então agora diminuiu. Como é que está essa conversa específica? Olha, na verdade, Luciana, a gente tem uma negociação, né, difícil, né, porque ninguém quer abrir mão de receita, todo mundo quer dar uma solução para o combustível, ninguém quer abrir mão de receita. Vocês citaram aí agora, por exemplo, a questão do governo federal também, né, e não quer o Vale Gás. Olha, o Vale Gás, lá no nosso projeto, está colocada a receita vem dos 2 bônus de assinaturas dos blocos de Atapi e Sépia, que foram vendidos recentemente e tem um bônus, o dinheiro está lá. Então, a gente está simplesmente pegando um pouquinho do dinheiro do bônus da Atapu e Sépia, que são 2 blocos do pré-sal, 2 campos pré-sal que foram vendidos e que foram vendidos com bônus bom, quando o concessionário paga na assinatura do contrato para poder explorar aquele campo. E a gente acha que é justo, uma vez que você está vendendo a possibilidade de explorar uma reserva, que parte desse preço seja revertido no momento de emergência agora, em que o GLP, o gás de cozinha, está com preço tão alto que as pessoas estão desmatando ou se queimando todas, a quantidade de queimaduras enorme agora, por conta de estar usando lenha. Então, a lógica é a seguinte: na conta de compensação, na conta de estabilização, por exemplo, a lógica não é tirar o dinheiro da escola nem do hospital dando isenção direta, é pegar também receita extraordinária do Estado brasileiro que ele auferiu no momento de alta do petróleo. Por exemplo, dividendos do lucro extraordinário que a Petrobras teve no ano passado, esse ano vai ser outro lucro extraordinário. E por que esse lucro extraordinário? Porque ela está vendendo petróleo em dólar muito mais caro, porque o preço lá fora está muito alto, ela exporta petróleo e ela, sobretudo, está aplicando preços internacionais mais as despesas de importação no mercado interno, onde ela produz em reais. Então, o lucro dela é extraordinário. Parte desse lucro, nós estamos dizendo, parte do lucro desse que vem para a União como acionista vai para a conta de estabilização, ou seja, o governo devolve esse lucro extraordinário aos cidadãos. Outra receita dessa conta é a participação governamental no petróleo, royalties, participações especiais, óleo da partilha, várias outras onde ele lucra com a exploração do petróleo que os outros fazem, pagam para ele. Então, o governo devolve também uma parte desses lucros. Então, nós estamos, claro, trabalhando dentro da gordura, ainda não estamos entrando nas isenções. Quando a gente vai para as isenções, né, evidentemente, no caso dos estados, os governos precisam ter a sua autonomia respeitada. Quem resolve a alíquota de imposto CMS de combustível é o CONFAS e são os governadores. O que nós estamos fazendo aqui é uma indução, mostrando o caminho, dizendo que ferramenta tem que usar. E agora, nesse último projeto de lei, nós teremos ainda um período de transição. Então, período de transição para o diesel, apenas para o diesel, enquanto ele não aplicar a monofasia, que é aplicar o imposto na refinaria ou na importação, e a tarifa ad rem, ou seja, em reais por metro cúbico e não em percentual, ele vai aplicar no regime normal, ele terá que aplicar preços médios dos últimos 5 anos. Então, ele vai ficar com os preços médios dos últimos 5 anos para impor hoje o imposto proporcional. Isso também é uma indução até o final do ano para que eles acelerem a implementação.
do Adrem no diesel. E nos demais produtos também fica sugerido e praticamente direcionada a conversão na tarifa Adrem, porém ela terá que ser feita ao longo do tempo que os governadores definirem, porque de outra forma seria ferir a autonomia dos estados. Seria um período de teste, então, com o diesel. A gente vai chamar aqui o nosso analista Caio Junqueira para participar dessa conversa. Vai, Caio. Bom dia, senador. Bom dia, meninas. Vamos lá. Senador, é possível dizer que as duas PECs que geraram certa polêmica, principalmente com a equipe econômica, a PEC do senador Fávaro e a PEC do deputado Cristino Auro, estão enterradas? Ou, de alguma maneira, o que tem nelas, o senhor vai absorver, o que for de matéria infraconstitucional? Ou, de alguma maneira, elas poderão ser votadas depois do Carnaval? Não, eu não acho que estejam enterradas. Elas, como eu disse aí, algumas vezes, elas são uma espécie de repescagem para assuntos constitucionais. O próprio presidente Rodrigo Pacheco também já explicou isso, eu acho que já bem no iniciozinho, quando nós decidimos acelerar com esses dois projetos, Caio, e deixar como se fosse uma rede de segurança a PEC para o que fosse necessário. Lembrando que a PEC tem uma aprovação um pouco mais complicada, não basta conseguir as assinaturas, tem que votar e o quórum é maior, e é uma alteração constitucional. Nós achamos, todos os senadores concordam sempre com isso, que a mudança na Constituição tem que ser realmente uma mudança estrutural, uma mudança que tenha realmente importância e que não seja uma coisa eventual, para aplicar em cima de uma crise e mudar alguma coisa estrutural por conta de um período excepcional. Esse é um período excepcional. Nós estamos trabalhando numa regra geral, num capítulo inteiro para a reforma tributária, e seria o movimento certo, seria esse. E vocês mesmos disseram agora que o senador Roberto Rocha está tentando acelerar a PEC 110 para que seja lida na CCJ essa semana. Provavelmente o máximo que deve acontecer é ser lida mesmo, né? Não vai, a gente realmente, como vocês disseram, não vai tratar dos dois assuntos numa semana só, não há nem razão para isso, mas a PEC da 110 vai andar mais rápido, a meu ver, do que essas duas PECs que você mencionou. Então é mais fácil para nós pegar essa repescagem de assuntos constitucionais, de ICMS de combustível e outros assuntos, e jogar na reforma tributária, do que talvez começar a arrancar do zero uma PEC específica nas vésperas justamente de lei e de tratar da reforma tributária. Ficaria um pouco acavalado. Mas vamos ver como é que a dinâmica vai exigir que a gente faça. Senador, o senhor teve um encontro com o ex-presidente Lula e ex-presidente Dilma Rousseff, ex-ministro Aloysio Mercadante, ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli. A gente, inclusive, revelou aqui na CNN esse encontro. O que eles sugeriram de inclusão? E depois que o senhor, depois daquela sexta-feira, o senhor acabou apresentando um novo documento. Foi enxergado ali uma digital do pensamento do Partido dos Trabalhadores sobre essa questão que o senhor teria incluído no seu relatório, especialmente a questão do Vale Gás. Procede? No que aquele encontro, aquela reunião na Fundação Perseu Abramo, na sexta-feira retrasada de manhã aqui em São Paulo, influenciou no seu último relatório? Nada, absolutamente, do ponto de vista de enxertar nada que tenha surgido da reunião, Caio. O Vale Gás já estava lá, inclusive vinha da PEC do governo. Veja que a história do Vale Gás é interessante, né? O governo agora, por exemplo, tem alas do governo, então não é necessariamente o governo. O governo tem alas, vocês sabem, reportam todos os dias. A ala econômica acha que aquilo prejudica de alguma forma e tal, e eu já expliquei que o recurso está lá dado e é um recurso excepcional, um recurso que pode ser usado para isso. Aliás, eu acho que deve ser usado para isso. Enfim, mas o Vale Gás ele é de uma proposta da bancada dos deputados do PT, liderados pelo deputado Carlos Zaratini, mas assinada por todos os deputados, inclusive a nossa deputada aqui, Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte, que fizeram essa proposta para expandir, para criar o Vale Gás. E agora nós estamos fazendo expandir o Vale Gás, que é de 5,5 milhões de famílias para 11 milhões de famílias, diante justamente do crescimento das questões relacionadas com o uso da lenha e as consequências disso, desmatamentos, queimaduras, etc., a própria penúria que porque não é só as pessoas que estão na miséria que estão usando lenha, não. Aqui no Nordeste, aqui no Rio Grande do Norte, quando a gente anda pelo interior, a gente vê
pessoas que estão nas suas casas regularmente usando a lenha para economizar dinheiro, né? Então, assim, é um processo muito complicado, de fato, e que pode se perenizar por algum tempo em função dessa necessidade. Então, o Vale Gás já estava no projeto. O que nós fomos fazer em São Paulo já estava marcada uma reunião geral com o presidente Lula sobre a conjuntura da área de energia e, dentro dela, a área de petróleo. Reunião regular, né, que ele faz, chamando várias pessoas, inclusive estava presente a ex-presidente Dilma também, que foi ministra de Minas e Energia, causou uma certa celeuma lá, porque a Dilma está ali e tal. Normal, perfeitamente normal, porque ela tem coisas a reportar, experiências positivas e negativas do seu governo e da sua gestão à frente na Casa Civil do Ministério de Minas e Energia, na implantação das medidas. O presidente Lula ouvindo a todos, dando a sua opinião e colocando o seu conhecimento, a sua lógica política nessas questões, porque todos nós somos muito técnicos. Lula é o ser mais político, né, entre nós ali, e ele sabe exatamente como conduzir. E ele saiu de lá, por exemplo, dizendo que nós precisamos abrasileirar o preço da gasolina, o preço dos combustíveis, que é exatamente o espírito desses nossos projetos de lei. Então, na verdade, a convergência, nós fomos explicar o processo dentro de uma reunião mais ampliada, que tratou de crise energética, da questão da privatização da Eletrobras, enfim, de vários assuntos, da política de gestão da Petrobras atual. Sim. Mas nesse ponto específico, veja, o que nós estamos fazendo é uma ação pontual. Nós estamos paliativamente tentando diminuir a questão do impacto dos combustíveis na vida das pessoas, porém, nós do Partido dos Trabalhadores achamos que as soluções são mais estruturais. Elas passam pela contestação, ela mesma, da PPI, que eu acabei de explicar, que é a paridade de importação, e pela recuperação de algum papel da Petrobras como empresa nacional e como empresa que atua em favor da competitividade do Brasil e do conforto dos brasileiros. Isso é crucial para nós. Só que isso não pode ser discutido agora. Nós não só somos uma minoria, como estamos enfrentando um ano eleitoral. Então, vamos colocar isso para discutir durante a eleição, nos programas de governo. É essa a situação. Aqui estamos trabalhando numa medida paliativa, urgente, de iniciativa da oposição, em função da inércia do governo, que assistiu durante um ano as pessoas sofrerem com o preço do combustível subindo sem parar, sem fazer nada, e ainda dizendo nas audiências públicas na Câmara e no Senado, representantes do governo, e diziam, não podemos fazer nada, é mercado e pronto. Ora, nós resolvemos agir, estamos agindo. Senador, o senhor me deu a deixa para a minha pergunta, era exatamente sobre essa questão complexa que a gente está vendo, porque essa questão dos combustíveis, todo mundo tem que ceder um pouco para a população ganhar, é isso que a gente está percebendo, todas as esferas de governo. E me parece que ninguém está disposto a ceder tanto assim, a negociação é intensa. Eu lhe pergunto, o senhor fala de medidas paliativas e a gente precisa de problemas estruturais. Muita gente aponta exatamente esse fundo de estabilização como uma medida estrutural que devia ser feita, mas que ela não vai ter, no primeiro momento, um impacto que a gente gostaria. Eu lhe pergunto, não é o fato da gente discutir, então, a medida estrutural nesse momento, já que está se gastando tanta energia e aí até um trocadilho aqui da energia, está se gastando tanta energia para discutir isso, não seria o caso da gente fazer, então, essa mudança estrutural e propor isso? Luciana, eu acho que, na verdade, a gente nem está gastando tanto tempo assim. Pensa bem, nós estamos aí há 4 ou 5 semanas discutindo uma solução muito complexa que envolve, como você disse, abrir mão de receitas, inclusive de bilhetes premiados, né, como essas receitas extraordinárias que eu mencionei, dividendos da Petrobras estupidamente altos, em função do preço alto imposto à população brasileira, ou seja, ganhos mesmo em cima de nós, né, por conta de um sistema cruel, né? Então, assim, a gente está tentando devolver, arrancar de volta, nós, população brasileira, é isso que nós estamos fazendo, estamos tentando arrancar de volta o lucro excessivo que o governo federal teve com a alta do preço do petróleo e dos combustíveis em cima de nós. Então, isso não é simples, isso está sendo feito há 5 semanas e eu não considero que esteja devagar e nem que esteja entrando no impasse. Ao contrário, nós estamos conseguindo efetivamente, pelo menos no Senado, um consenso no sentido de que isso é justo e de que isso é preliminar ao fato de você querer arrancar tanto do governo federal quanto do governo dos estados
isenções altíssimas, até o ponto de zerar impostos, para subsidiar, aí sim, é um subsídio, porque é dinheiro de todos, é dinheiro dos hospitais, das escolas, é dinheiro genérico, não é bilhete premiado, subsidiar combustível fóssil, que ainda vai pegar mal para a gente lá fora, do ponto de vista ambiental e social. Então, assim, nós estamos usando ferramentas alternativas e inteligentes para não subsidiar diretamente ou usar o mínimo possível o subsídio, usando os bilhetes premiados e usando o bônus de assinatura no caso do Vale Gás, né, que também é proporcional à competitividade do setor. As pessoas dão mais dinheiro por um bloco do pré-sal quando o mercado lá fora está aquecido. Então, o bônus de assinatura ele é exatamente proporcional à competitividade que o mercado encontra e à atratividade daqueles blocos perante as empresas do mundo inteiro. Então, se arremataram por mais dinheiro, nada mais justo que pegar uma parte daquele dinheiro, subsidiar o gás de cozinha. Então, essas soluções são realmente complexas, mas elas estão andando rápido. Quando você pergunta aqui se era melhor a gente gastar esse tempo fazendo debate estrutural, eu acho muito difícil, porque o debate estrutural é ainda mais complexo. Ele passa, por exemplo, por parar de vender as refinarias, na minha opinião. Aí imagina se eu agora coloco isso na mesa. Olha, tem que parar de vender refinaria, o modelo da Petrobras tem que ser revertido para que seja uma estatal âncora do setor de petróleo brasileiro, que admita, sim, participação privada em investimentos, mas nós não poderíamos sequer ter vendido toda a malha de gasodutos nossa para agora ficar alugando essa malha de gasodutos, já tendo pago em aluguel o que nós recebemos pela venda. É um absurdo, teria que ser desfeito. Isso é alguma coisa só errada do ponto de vista financeiro, político, corporativo? Não. Isso é uma questão errada do ponto de vista estrutural. Vender a BR distribuidora era um bom negócio, era uma coisa para que eu concordaria para a Petrobras? Não, porque a Petrobras passou a não ter mais os pés no mercado. Ela hoje é uma empresa que flutua, ela não chega no consumidor final, ela para na refinaria. Então, isso é certo? Não. Agora eu vou discutir uma coisa dessa nesse momento, final do governo que propôs isso e que fez isso, não dá, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar realmente numa medida o mais estrutural possível, porém ainda assim, a nosso ver, paliativo, que é essa conta de estabilização de preços, CEP combustíveis, que tem um dispositivo muito parecido com os anteriores que a gente já usou, que é CID, PPE, conta petróleo, só que é mais inteligente, porque é uma conta, meramente uma conta do governo, onde ele vai ajustando de acordo com a baixa e a alta. Quando tiver o preço bem mais baixo, ela alimenta a conta de dinheiro. Quando o preço estiver alto, ele injeta dinheiro naqueles combustíveis que estiverem na conta. E, excepcionalmente, nesse momento inicial, como a gente está fazendo isso já na alta, precisa de um saldo inicial, nós usamos receitas extraordinárias, lucros extraordinários, windfall profit, que o governo brasileiro auferiu no período de alta justamente por isso. Tá certo, então nós conversamos com o senador Jean Paul Prates, que é relator do projeto de lei complementar dos combustíveis. Muito obrigada, senador. Parabéns, obrigado. Bom domingo a todos e todas. Bom domingo.